Eu acho que, de todos os casos, não sei se de todos, mas vou reformular a frase. Um dos casos talvez mais difíceis da gente atender em aconselhamento é a dependência emocional. E tem tudo a ver com sexualidade. Por quê? Porque sexualidade diz respeito a relacionamento. E dependendo da forma como a gente se relaciona, a gente pode estar comprometendo toda a nossa existência. Toda ela. Então eu queria sugerir que você adquirisse esse livrinho aqui, ó. Que eu vou bem sem você. É um livretinho, não sei se tem aqui para vender aqui. Alguém já viu esse livro? Muito bom, fininho, você não dá nada para ele. Mas o conteúdo é muito rico. Então eu quero que você procure se concentrar bastante, porque nós vamos estar falando de um assunto extremamente subjetivo. Então até agora a gente falou de muitas coisas, de uma certa forma, palpáveis. Porque a gente falou de homossexualidade, a gente falou de vício sexual. Basicamente, as duas situações costumam passar por alguma forma de abuso ou trauma. Ou seja, muito provavelmente as vítimas conseguem se lembrar do dia, da hora, pelo menos terem flashes, né, que vem relances que vêm à mente. Quando a gente fala de dependência emocional, a coisa não é assim. É de uma sutileza. Então eu acho que na hora que eu começar a descrever, um tanto de situação pode vir à sua mente. Então você se segura aí em Deus e vamos ver o que Ele vai fazer com a gente. O que é dependência emocional então? É o relacionamento que cresce para dentro de si mesmo. Então ele incha. Então pensa, pessoa A se relacionando com pessoa B. O relacionamento incha. E cria estagnação dos dois participantes. Opa, se cria estagnação, a gente está falando de um relacionamento saudável? Não. As pessoas paralisaram. As pessoas estagnaram. E com isso, limita o crescimento pessoal de cada um deles. De repente você ouve isso e fala assim, nossa, que absurdo, quem vai entrar numa fria dessa? Um tanto de gente. Um tanto de gente. É um relacionamento que considera a presença e o cuidado contínuos. Presença contínua e cuidado contínuo da outra pessoa essenciais para a sua segurança pessoal. Então é como o nome mesmo diz. Eu dependo de você para manter o meu bem-estar emocional. Então vamos começar a trazer para os casos reais de aconselhamento. A pessoa chega para você, uma situação que já aconteceu comigo. Comecei a dar aula sobre dependência emocional. A pessoa já foi ficando pálida. No final ela me procura e fala, vivi isso. O dia que... Então é uma missionária falando sobre uma situação que aconteceu na vida dela. O dia que a minha amiga foi chamada para o campo missionário e teve que viajar, meu chão abriu. Fiquei sem rumo, fui parar no hospital. O que é isso? Uma amizade muito próxima? Sim, mas será que é só uma amizade muito próxima? Então aí a gente vai ver a sutileza. Por quê? Até onde a amizade saudável e a partir de onde começa a ser dependência emocional. Isso aqui vai ter na sua apostila. Não precisa que correr desesperado para anotar tudo. Quero que você preste atenção. Ah, o DVD está sendo gravado. No outro não tem. Só essa aí falta. Risadinha dele. Quais são as características do comportamento de dependência emocional? Vou começar a descrever a tragédia para você. Tragédia? Tragédia. Porque quem passou por isso e saiu, só diz uma coisa. Não existe retrato mais fiel do inferno na terra do que esse. É sério, gente. Características do comportamento de dependência emocional. Ciúmes, possessividade e desejo de exclusividade. Então eu começo a desenvolver uma amizade
com você. Me torno sua amiga. Se alguém se aproxima de você, me sinto traída. Não é aquele ciúminho de amiga só. É o quê? Uma afronta. Quem essa outra pessoa pensa que está invadindo o meu território? Você é o quê? É minha propriedade. Já conseguiu lembrar alguma situação? Preferência por passar o tempo sozinho com o outro e frustração quando não consegue. Então, às vezes, no nosso convívio de igreja, a gente pode estar experimentando muito isso. Então a gente olha e fala assim, nossa, que bênção, né? Como os irmãos vivem em união. Não é união, é dependência emocional. Por quê? Se o irmãozinho não aparece no culto, não consegue se concentrar em Deus. Está o tempo inteiro no celular mandando mensagem, monitorando. Cadê você? Será que é zelo ou será que é dependência emocional? Pode ser um ou outro, nós temos que investigar. Mas às vezes não é zelo nem amor de irmão. Porque você já não consegue relaxar, descansar, nem ouvir Deus, porque o seu foco está onde? Cadê o outro? Porque essa pessoa sim me interessa. E se não estiver ali, não faz sentido eu estar na igreja. Não faz sentido eu sair com a galera depois do culto. Porque não tem graça. Então a minha vida começa a ter graça só se você estiver presente. Então eu faço questão que você esteja. Os outros amigos que sobram começam a notar. Tem alguma coisa errada. Eu estou sobrando na história. Tá certo? Raiva irracional ou depressão quando há afastamento do outro. Que é o que essa menina descreveu para mim. O dia que a amiga, ambas missionárias, o dia que uma foi chamada para o campo e ela ficou, a vida não fez mais sentido. Por quê? Porque as duas oravam juntas, as duas jejuavam juntas, as duas meditavam na palavra juntas, as duas sonhavam juntas, as duas praticamente estavam o quê? Casadas. Uma só carne quase. E foram afastadas brutalmente por esse Deus cruel que tentou ser Deus na vida delas. Raiva irracional ou depressão, ou às vezes os dois. Perda de interesse por outras amizades. Como eu disse, as outras pessoas começam a notar. Fulana de tal não me dá mais bola. Fulano de tal não me dá mais atenção. Esfria. Por quê? Porque na minha cabeça de dependente emocional, basta ter você na minha vida. Para que eu quero os outros? Não faz o menor sentido. Não vou investir mais. E aí, gente, aquilo que parecia ser o impensável pode começar a acontecer. Então a dependência emocional ela pode acontecer entre pessoas do mesmo gênero, pessoas do gênero oposto. Aí vem o perigo. Pode acontecer dentro do casamento. E a gente chamar de cumplicidade. E não é. Estagnaram no relacionamento. Inchou. Lembra que eu falei que assim como o vício sexual pode ser também tratado como idolatria? A dependência emocional também. E aquilo que parecia ser o impensável começa a acontecer. O que era uma amizade agora vira um ciúme, um zelo excessivo, uma troca de carinho, de afetividade. Começam a surgir sentimentos românticos e sexuais sobre a outra pessoa, acompanhado de fantasias. Então é uma massagem para você relaxar. É um cafuné. É um chamego. É um elogio. Então, é a minha amiga. Não vim de uma história de lesbianismo. Mas eu estou tão carente, é tão bom quando ela faz essa massagem nas minhas costas. No outro dia eu quero de novo. E depois eu quero de novo. Vocês já sacaram o movimento, né? Preocupação com aparência, personalidade, problemas e interesses do outro. Basicamente, sabe, chega um momento onde a pessoa se descaracteriza. Sabe um camaleão? A pessoa se torna um camaleão. Ela se descaracteriza, ela anula sua identidade, sua personalidade para ela o quê? Agradar o outro. Eu já vi menina, patricinha, mas patricinha com força. Sabe? Menina que olha,
frequentador assíduo das melhores lojas do shopping. Começar a ter dependência emocional por um cara de outro estilo. Totalmente oposto. O cara era uma linha mais hippie, mais alternativa. A menina virou o que a gente chama, né, no cenário alternativo, micróbio de BR. Sabe aquela galera de dread, largada, artesanato, saião? O que era o hippie no passado, você vai ver. Essa galera que está nas praças, vendendo artesanato, você olha, em um ano, a menina chega, Patricinha, sai, aquele ser totalmente travestido, para quem? Para agradar o cara, por quem ela começou a nutrir dependência emocional. Então as roupas que ela tinha, todas ela vendeu, ela deu, porque não faziam mais sentido. Porque agora ela mudou. Ela mudou para agradar, inclusive através da aparência. Mudou, tentou mudar a personalidade. Ela chegou ao ponto de descobrir quais eram as músicas que o rapaz gostava. Começou a decorar as letras das músicas. Para quando esbarrasse com ele no corredor, tivesse cantarolando e começasse a chamar a atenção dele para ele falar, é a mulher da minha vida. Aí você fala, mas isso é paixão. Paixão passa. Dependência emocional acaba com a sua vida. Então você vai observar que boa parte desses crimes passionais que acontecem, que chocam o Brasil, que tem que acionar a Maria da Penha e não sei o quê, vem de onde? Prefiro você morta a ver com outro homem. Prefiro você morto a ver você com outra mulher. Ou no caso de pessoas do mesmo gênero. E no meio, inclusive, dos casais homossexuais, os requintes de tortura são terríveis. Terríveis. Então, da onde que vem isso, gente? Pode saber. De repente, nós estamos falando de dependência emocional instalada. Raiva irracional. Descontrole. Surtei. Não aceito. Fico cega. Quando eu vi, já fiz. É sério ou não é? É sério ou não é? Eu acho que é. Não realização de planos em curto ou em longo prazo se o outro não fizer parte. Então eu não consigo mais projetar minha vida, imaginar minha vida, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, se eu não conseguir incluir você. Aí você vai ver o tanto de desculpa que o dependente emocional começa a desenvolver para associar o outro no curto, no médio e no longo prazo. Para o quê? Para aproximar o outro, para garantir que não vai ficar sem aquela pessoa. Impossibilidade de enxergar com realismo os erros do outro. Isso aqui lembra muito paixão, né? Eu costumo falar, né, que eu sempre acho que namoro devia ser a fase para a gente procurar defeito. O problema é que a gente apaixona demais e joga o cérebro fora. É ou não é? Cérebro, dá licença que agora é só coração. E aí não quer ver defeito, não quer ver a realidade. E da mesma forma, pessoas dependentes emocionais costumam ter a mesma motivação quando o assunto é a amizade que está indo para a dependência emocional. Eu não quero ver a realidade, porque eu quero acreditar que você vai preencher o meu vazio. Então eu acredito que você é a pessoa que vai preencher a minha solidão 100%. O problema é que não vai preencher a sua solidão. Vai trazer o sentido que nem Deus traz. Por isso que você vê a questão da idolatria. A afeição física, além do apropriado para a amizade. Aí, você sabe o que acontece? Começa a pintar um clima. Começa a pintar um clima por quê? Porque é brincadeirinha, é piada, é chamego, é carinho, é toque. Uma intimidade que com outras pessoas, aqueles dois ali não tem. Aquelas duas de repente não tem. Aí começa a falar a respeito do outro o tempo inteiro. Então você está falando sobre a vinda do Obama, você põe o nome da pessoa. Você está falando sobre a queda do dólar, você põe o nome da pessoa. Você está falando sobre a Dilma no programa de não sei quem fazendo omelete, você põe o nome da pessoa. O que é isso? O que a Bíblia fala. A boca fala
O meu coração está cheio, meu coração está cheio de você. O que sai? Sai você o tempo inteiro. Não faz o menor sentido. Mas faz referência à pessoa o tempo inteiro. Expressão de intimidade, familiaridade com o outro, a ponto das pessoas se sentirem incomodadas. Lembra que eu falei que começa a pintar um clima? Pessoas ao redor começam a notar. E quando a gente fala de ambiente cristão, aqueles que começam a discernir esses sinais, começam a se sentir acusados. Nossa, que mente podre que eu tenho. Como que aquela pessoa pode estar tendo dependência emocional por aquela outra? Como que aquele líder está tendo dependência emocional pela liderada ou pelo liderado? Ai, Deus, me perdoa, limpa essa minha mente. Pode ser um pensamento podre seu? Pode. Você pode estar julgando? Pode. E julgando equivocadamente, sim. Mas você também pode estar discernindo. Porque parece que tem esse clima. Sabe? Aquela coisa mal resolvida, aquela intimidade que você não sabe se é apropriada ou não. E aí começa a gerar um incômodo. Aí parece que você está assim, você chega no lugar, aqueles dois ou aquelas duas estão conversando, você já chega pedindo desculpa. Ai, desculpa, não quero atrapalhar. O que é isso? Parece que você o quê? Jogou um balde de água fria. Eles estão discutindo a relação. Vocês estão conseguindo entender, gente? Tá claro até aqui? Tá? Comparando a dependência emocional, amizades saudáveis, que daí talvez seja a sua pergunta, né? Ai, meu Deus, agora? Será que as minhas amizades são de dependência emocional ou elas são saudáveis? Vamos ver agora. Compara o que a gente ouviu até agora com aquilo que nós vamos falar sobre amizades saudáveis. Então, enquanto na dependência emocional a possessividade, ciúme e tudo mais, na amizade saudável existe o quê? Liberdade e generosidade. As pessoas estão livres. Elas acabam incluindo outras pessoas nas suas atividades. Então, o amigo de verdade, ele fica feliz quando o outro amigo aumenta a sua rede de contato. Isso é saudável. Eu fico feliz se uma amiga minha vai ter outras amizades. Por quê? Porque ela tem que crescer. A minha rede de contato pode aumentar, inclusive, porque eu posso ficar amiga dessas novas amigas, desses novos amigos que ela fizer. Eu posso ficar livre porque o dia que eu não puder dar atenção, outras pessoas vão dar. Isso é querer bem o outro. É o quê? Liberar a vida da pessoa. É fazer com que ela queira, com que ela possa crescer em paz. Amizades saudáveis são edificadas através do tempo. Dependente emocional. Ele chega num ambiente como esse, não está escrito na testa dele, DE, dependente emocional. Mas as pessoas adoecidas inconscientemente se encontram no meio da multidão. Chegam aqui, captam, se tornam os melhores amigos num final de semana. Num final de semana, num congresso, num retiro, em uma semana convivendo, entende? Num e-mail, numa conversa, num esbarrão. Nossa! Onde você esteve durante todo esse tempo? Estive te procurando até agora. A minha melhor amiga, acabei de conhecer. O homem da minha vida, acabei de conhecer. Acorda! Que relacionamento de confiança você constrói nesse curto período de tempo sem conhecer o outro? Isso é fome de afeto desvairada. Fome desvairada. Pelo amor de Deus, preenche o meu vazio. Estou apostando todas as fichas em você. E aposta. As amizades saudáveis não são egoístas. Então eu fico feliz quando esse meu amigo faz outras amizades. Eu desejo que ele se desenvolva e atinja o seu potencial máximo. E adquira novos interesses e habilidades. Então pensa bem. De repente, tem um tanto de gente casada aqui e não veio o casal. Veio só o marido ou só a esposa. Deve ter tido um tanto de gente que quis vir nessa mesma situação e não veio. Por quê? Se você me ama, você não me deixa. Lá na nossa missão, eu lembro do caso de um aluno. Esse aluno tinha a palavra de Deus, bênção da liderança, mantenedor, vontade, tinha um chamado para se envolver com missões. Ele tinha tudo. Foi para o missionário para ser treinado.
Foi para a agência de missões para ser treinado. Amém? Amém. Mamãe começou a ligar. Dependência emocional pode ser entre mãe e filho? Pode. Filho, mamãe vai infartar. Filho, pressão da mamãe subiu. Filho, casamento da mamãe e do papai vai acabar. Filho, mamãe tá palpitando tudo, mamãe vai morrer, vem. Menino quase surtado. Dependente emocional da mamãe, o que fez? Voltou. Tá lá com mamãe até hoje. E foram infelizes para sempre. Abriu mão de tudo para agradar a mamãe. Então, vai não, filhinho. Se você ama a mamãe, você fica. Vai não, marido. Se você ama a sua esposa, você fica. Não, bem. Por que você vai fazer faculdade? Você já está velha. Continua dependendo de mim para eu me sentir importante, superior e poderoso. Para que você quer dirigir, querida? Não te levo para cima e para baixo? Está dizendo que eu não cuido de você? Não quer liberar a vida do outro, por quê? Vamos acordar. Imagina, filho, essa mulher não é para você, não te merece. Que isso, filha? Para que você vai casar? Homem não presta. Você não está infeliz? Você não está feliz aqui em casa? Com mamãe, com papai, com periquito, gato, galinha? Pensa. Paralisa as pessoas. E a acusação, a culpa, que aquele que está entendendo que é hora de partir, de romper, de crescer, de investir, começa a sentir essa culpa, essa condenação. Nossa, que filho miserável, que marido infiel, que esposa eu sou, para querer alçar esses voos mais altos e achar que isso é a vontade de Deus para a minha vida. Não quero frustrar. Acabo recuando, cedendo à dependência emocional. Conseguiram lembrar de mais situações? Que tragédia, né? Amizades saudáveis são direcionadas para fora e não para dentro. Então, enquanto a dependência emocional, ela incha, a amizade saudável, ela expande. Enquanto a dependência emocional, ela é exclusivista, a amizade saudável, ela faz o quê? Ela é convidativa, ela é generosa, ela inclui outras pessoas. Ela libera. A dependência emocional, ela segura, ela retém, ela paralisa. Então, as amizades saudáveis, elas não são mentalmente ou emocionalmente preocupantes. Em outras palavras, a amizade saudável melhora a sua vida, não piora. Dependência emocional, não. Ela piora a sua vida. Se duvidar, você não vai ter estímulo para estudar, para trabalhar, para crescer, para se aperfeiçoar, para ter novas experiências, para conhecer outras pessoas, para aprender outras línguas, para desenvolver outras habilidades, para buscar outros treinamentos, para mudar de cidade. Porque tem alguém que está segurando ali. O problema não é o outro querer segurar. O problema é o quê? Você deixar. Sabe por que é importante a gente falar sobre esse assunto numa turma, por exemplo, como a EIFOL? Porque libertadores vão estar se levantando. Amém? Amém. Mas na hora de você ministrar na vida de uma pessoa que teoricamente diz que quer ser liberto, curado, restaurado, aleluia, salve, salve, ela pode chegar com aquele discurso e falar assim: minha vida está nas tuas mãos. Você que é conselheiro ou vai ser, é o que você mais vai usar, ouvir. Cansei de ouvir. De gente que chega e fala assim: Andréa, você é minha última tentativa. Minha vida está por um fio. O problema não é ele falar isso. O problema é eu acreditar. Então você lembra daquele filme Matrix? Vocês assistiram? Então tem altos efeitos. Na hora que vier aquela seta, faz igual a Matrix, desvia. Tá. Chegou no seu coração, já era. Acabou o aconselhamento. Então, gente dizendo: tô louca para te adorar,
Tô louca para você ser meu poste ídolo, meu oráculo. Fala, Deus. O problema não é a pessoa só chegar com esse discurso, não. Adocicado, cheio de, sabe, de conversa fiada para me seduzir. O problema é eu me deixar levar. E se acontecer, gente, acabou a relação de ajuda. Acabou, porque me envolvi emocionalmente a ponto da gente se tornar dependente emocional um do outro. Aí eu te pergunto, se eu entrar nesse jogo, eu vou te confrontar durante o aconselhamento? Por que não? Por que não? Porque eu não quero perder você. Porque você faz bem para a minha autoestima que está baixa. Então eu tinha um aconselhado, toda vez que ele chegava, no começo do aconselhamento, chegava com um presentinho. Primeiro dia, presente. Achei meio estranho, mas amei. Segundo dia de aconselhamento, outro presente. Então foi ficando com a cara de que, se você cuidar de mim do jeito que eu quero que você cuide, você vai ser premiada no final. Se você não falar o que eu não, se você falar o que eu não quero ouvir, vou te deixar de castigo, viu, Andréia? Não vai ganhar presentinho sessão que vem. Olha o jogo. Ele falou? Não, mas o jogo estava rolando. Não é tentador? Quem que não gosta de ganhar presente? Eu gosto, você deve gostar também. Ainda mais missionário. Missionário é terrível, aceita tudo. Não é verdade? Quem é missionário aí concorda, não é não? Missionário, racinho, sem critério nenhum, né? Falei, não vou entrar nesse jogo não, o cachorro vai me comprar com sabonetinho, cremezinho, não é assim não. Vou confrontar você. Confrontei e não ganhei mais presente nenhum não. Fiquei de castigo. Ordinário, mas vai ser curado só de raiva agora. Sumiu. Enfim, voltando aqui. Aqui, gente, presta atenção nessa frase. A amizade saudável, ela é edificada mais sobre a força do que sobre a fraqueza. Isso inverte na dependência emocional. Aí eu vou te mostrar um diagramazinho. Aliás, se alguém puder trazer uma caneta, tem? Uma caneta para eu escrever aqui mais para frente? Então, as amizades saudáveis, eu vou te explicar melhor isso aqui daqui a pouco. Elas são alegres, benéficas e edificantes. Há equilíbrio quando a gente pensa no impacto desse relacionamento na nossa vida. Então, a minha vida não piora. A minha vida melhora. Não significa que quando eu falo que melhora, que a amizade vai ser assim, só elogio, só paz. Amigo que amigo confronta. Amigo que amigo coloca um não para você, fala, cara, você está fazendo a maior burrice da sua vida. Não concordo, você está errado, não vou deixar. Enquanto eu puder, não vou permitir. Por quê? Porque isso é amor. Dependente emocional não é assim não. Não está pensando no bem do outro, está pensando no bem pessoal. Ou seja, é altamente egocêntrica. Egocêntrica. Tá? Então, como que surge a dependência emocional? Presta atenção. Isso aqui é a chave da coisa. Surge quando alguém que parece ter tudo, se aproxima de uma pessoa que precisa receber, atenção, proteção e força. Em outras palavras, pessoa, legal a caneta, viu? Faz conta que aqui é um A, tá morta, coitada. Tem outra? Tá. Então imagina uma pessoa A, que é o sinônimo da força. Então, somos cristãos, vamos pensar na nossa realidade de igreja, de ministério, de campo missionário. Campo missionário? Campo missionário está lotado de dependente emocional. Lotado. Eu não dava aula sobre isso aqui não, tá? Comecei a dar, sabe quando?
Como quando esses casos começaram a aparecer para eu aconselhar. Eu falei, o que é isso que está acontecendo? Eu fui estudar. Entender essa dinâmica toda. Felizmente, existe já muito curso bom para a gente entender essas relações. Tá certo? Mas, basicamente é o quê? Visualiza uma pessoa A, que representa o sinônimo da força. Como assim? Ela é espiritual, inteligente, líder, pode ser o discipulador ou a discipuladora, alguém articulado, alguém admirável, que parece que está super resolvido, super resolvida. Uma pessoa que gosta de quê? Ajudar os outros. Ela deve ter até um chamado para isso. Obrigada. Um chamado para ajudar. Vai orando. Vai orando. Aí, viu como é bom orar? Tá vendo? Pessoa A é a pessoa forte. Louca para ajudar alguém. O chamado dela é esse aí. Eu quero ajudar a fazer o bem. Até aí, aparentemente está tudo certo. Aí você sabe quem que ela encontra? A pessoa B. Quem que é a pessoa B? É a fraquinha, que dó. Coitadinha. Tão fraquinha. Dependente químico. Recém-convertido.